dar mais um passo aqui na direção das nossas validações, tá? A câmera baixou um pouco, hein? Do nada. Tá bom. Dá mais um passo na direção das nossas validações. A gente já fez um pequeno teste aqui com o CEP. Mais uma. Nós temos mais campos para validar. Temos outros métodos a aprender aqui, que eu vou passar para vocês. E mais uma coisa, tá? A gente consegue auxiliar, vamos dizer assim, a validação de alguma forma, ou enfim, modificar os dados que estão chegando aqui para as nossas requisições também por meio dos middlewares. Então vou dar mais uma pinceladinha nos middlewares, aproveitando que a gente está trabalhando aqui com a parte de validação, tá? Bom, então lá no meu Custom Express aqui, a gente tem o middleware, né, do body parser, que depois vai para esse cara, e depois, que eu chamo de poster, mas na verdade é o middleware, como eles tratam de middleware ainda, né? Que é depois que eu estou usando esses caras aqui, depois que eu fiz as minhas rotas, não achei ninguém, ou se a minha aplicação deu algum pau no meio, ele vai usar esses middlewares aqui, tá? O middleware, tá? De maneira geral, só tem coisa pra caramba aqui do Validator Express que eu abri na última aula. Middleware Express. Middleware Express. No próprio Express Edition tem uma série de métodos aqui com middleware, tá? Uma das coisas legais dele aqui que você consegue, inclusive, fazer auditoria, descobrir quantas pessoas estão acessando o seu sistema, o que as pessoas estão requisitando, tá? Então você pode fazer middlewares gerais, tá? Então uma função req_has_next, tá? Esse next aqui, que agora nesse middleware específico, seria para chamar o próximo middleware, tá? Então perceba que aqui ele está usando, como está no, vamos dizer assim, no meio, aqui esses dois middlewares que a gente fez, eles estão no final da requisição, tá? Tá aqui o VS Code, tá? E como eles já estão no final, depois que eu testei as rotas, não consegui achar e etc, eu já estou respondendo, não preciso chamar outros middlewares, tá? Aqui nesse caso, tá? Ele está chamando, usando a função next, que é para chamar o próximo middleware. Então, eu vou colocar um middleware antes de chegar nas rotas, tá? E aí eu vou fazer uma função aqui, mas essa função ela vai ter que chamar outra função, tá? Então, por isso que a gente vai precisar fazer uso do next, uma função com 3 parâmetros aqui, o req, o res e o next, tá? Então aqui tem vários exemplinhos também, vale a pena dar uma olhada no middleware, tá? Então ele interceptando aqui requisições e tal, mas o que eu vou fazer é um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Inclusive ele faz validações, ó, a requisição, se a requisição parâmetro, se o ID for igual a 0, ele vai fazer alguma coisa, vai mandar para uma determinada rota, senão ele manda para outra rota, tá? A gente consegue interceptar e fazer algumas coisinhas legais. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Aqui nesse via CEP, se eu não estou enganado, ele aceita tanto eu passar a fazer a requisição com todo numérico, mas se eu colocar o tracinho, ele também aceita, tá? Fazer a requisição, tá? Só que eu poderia fazer então os dois gets para isso, né? Pego o get, na verdade é um get só, né? Mas a hora que eu pegar o parâmetro do get, eu simplesmente eu removo o hífen, tá? Eu vou fazer quase a mesma coisa, tá? Só que eu vou remover o hífen, né? Via middleware, ou seja, eu não preciso ficar removendo o hífen em todas as requisições para o get, porque eu vou ter que pegar o parâmetro do get, para o set, o parâmetro set, para o put e etc. Fazer isso daqui, tá? Para exemplificar, eu vou fazer só via parâmetro que chega no corpo da requisição, tá? O get vai chegando no URL, mas só para a gente ver como é que funciona o esquema do middleware aqui, que pode auxiliar a gente também, tá? Então aqui eu vou colocar um middleware,
Então, antes de chamar minhas rotas, né? Porque eu já quero que o corpo da requisição naquelas rotas que eu estou tratando já chegue com o texto pré-processado do CEP, pelo menos, tá? Então, vou chamar o appuse, vou criar uma função rec res resp e next. Nossa, pelo amor de Deus, tá? Um rec, um resp e um next, tá? E aí eu quero verificar se a minha string ali no meio, ela contém um hífen, tá? Do CEP especificamente, tá? Então, assumindo que eu vou tratar o post e o post, né, na verdade, né? Que é o que vai vir com o CEP alterado, talvez, se o cara colocar o put e querer alterar o CEP, colocar o tracinho. Então, no rec body, tá? Mas se quiser mudar também para o params, tá? Se a gente coloca o params também não tem problema. Mas só para fazer o teste, vou fazer com o rec body. Rec body CEP, tá? Eu vou verificar primeiro se esse cara ele é diferente de undefined, porque se vier não definido, ou seja, eu não estou recebendo um corpo com rec body CEP, ou seja, eu estou recebendo um get. Get não, se eu não passei nada no corpo do get, dá para passar também, né? Mas se eu não passei nada, ele vai vir indefinido, tá? Então eu não vou conseguir fazer qualquer tipo de análise e vai dar um erro, tá? Então primeiro se for não definido. Se não for definido, né, aí sim ele vai passar para o próximo termo do end, senão ele já mata aqui, né? Se é falso, eu estou utilizando o end, não tem por que ele analisar o próximo termo. Então, se o rec body CEP ele é diferente do indefinido, aí eu vou verificar se o meu rec body CEP, o index of dele, do tracinho, ele é maior que 0. Tá? Só pra gente, por curiosidade, deixa eu parar esse cara aqui. Tá? Eu já deixei um testezinho pronto para vocês. O index of, tá? Ele vai retornar um valor maior que 0 se esse cara aqui, tá? Ele está contido dentro da string que está invocando. E nesse caso aqui, tá? Vai retornar o índice do elemento. Então, se ele está na posição 0, é 0. Se ele está na posição 1, é 1. Se ele está na 2, é 2. E se não está aqui, ele vai retornar menos 1. Tá? Portanto, se ele não está ali dentro, o valor vai ser menor que 0. Tá? Então, aqui, na verdade, se ele é maior ou igual a 0. Eu vou lá na minha rotas. Opa, não é aqui não. Encostar Express. Aí eu vou verificar. Se ele for maior ou igual a 0, aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que o rec body CEP vai ser igual ao rec body CEP.replace, que o replace ele retorna a string com os caracteres que você está mandando substituir. Vou substituir esse cara aqui por nada. Certo? E aí eu vou invocar, chamar a função next, que vai chamar o próximo app na sequência. Mas o próximo app que está na sequência é o que está dentro aqui do rotas. Tá vendo? Eu não sabia que ia apertar o Ctrl em cima, ele mostrava o conteúdo do código. É legal. Sabia que ele ia. Beleza, pessoal? Então, e o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou pegar lá na minha rotas, tá? Dentro do post. E a hora que entrar aqui dentro, ó, eu vou dar um console log rec body. Certo? Só para ver se tá alterado esse CEPzinho aqui dentro. Bom, então para isso eu vou fazer um teste aqui, tá? Abre o meu Postman, tá? Deixa eu só zerar aqui pra, sempre gosto de testar, que eu sempre esqueço, né? Vamos ver se ele está funcionando. Tá funcionando, tá? Eu vou fazer um testezinho aqui que vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar 3 cidade Brasilândia, vai ser a rua 3, e o Mato Grosso do Sul. Tá vendo que aqui tá com tracinho o meu CEP, tá? Eu vou fazer uma requisição do tipo post para inserir isso no banco, tá? Vou dar o send, sucesso, legal. Vamos ver meu console log, ó. No console log, hora que eu dei aqui, ó,
o REC body, ele já veio sem o tracinho, tá? E isso agora vai valer para todo mundo que tiver o CEP no body do HTML, do HTTP. Tudo bem? Bom, se quiser fazer para o GET também, caso o cara coloque a URL lá com tracinho e etc, a gente consegue pegar o params também da URL. Onde é que eu estou pegando aqui? Tá? A gente consegue pegar o REC params ID e trocar esse REC params ID também. Tudo bem? É só para questões de exemplificar o uso do middleware aqui dentro. Tá? Bom, continuando as nossas validações, tá? Aqui eu tinha feito uma validação bem simplesinha, tá? Só verificando o tamanho do length, mas perceba o seguinte, length conta espaço também, tá? Espaço depois, espaço antes, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses espaços, tá? Então uma coisa que eu posso fazer aqui também no meu middleware, tá? É remover espaço do meio desse cara aqui, tá? Então no rotas, desculpa, no custom express, tá? Se não for definido, eu vou fazer o seguinte, ó, se ele é undefined, se ele não é undefined, aí eu vou verificar, jogar isso aqui para dentro, tá? Se tiver tracinho, eu removo o traço, tá? Se tiver espaço em branco no meio, eu gostaria de remover o espaço em branco no meio também, tá? E aí eu teria aqui o if REC body CEP, desculpa, eu vou sempre fazer isso daqui, ó, REC body CEP, é igual ao REC body CEP.replace por nada, tá? Por enquanto eu não vou usar expressão regular, mas só para a gente ver o que aconteceria se eu tivesse sem isso. Então vamos aos poucos, ó. Isso daqui teoricamente funcionaria, né? Vou colocar até rua CEP 4 para pegar a rua 4 aqui, tá? Mas se eu colocar um espaço em branco aqui no meio e der um send, tá? Deu status erro, tá? O que é o status erro? Onde que eu gero esse status erro, tá? Esse status erro, tá? É esse carinha aqui que está dentro do meu DAO, tá? A hora que eu for tentar, provavelmente dar o add CEP, né? Eu fui inserir esse campo não é válido no BD, porque eu acho que o meu CEP, ele não é caractere, tá? Não é uma string, eu acho, tá? Vamos ver aqui. Tables, CEPs, columns. E rapaz, agora eu não lembro onde é que eu vejo essa tabelinha aqui. Alter table, create table, search table. Peraí. Alter table. Peraí. Arroba. Table CEP. Alter table, tá? Eu coloquei ele como um int aqui, ó, de 11 caracteres. Até para não correr o risco de ter espacinho em branco nem nada do tipo. Então aqui dá um erro no BD, tá? Foi tentar inserir essa string aqui, não era um valor válido, tá? E acabou originando o erro. Mas perceba que ele acabou chegando aqui no CEPDAO, tá? A ideia é que na hora que chegou aqui no meu CEPDAO já cheguem os dados bonitinhos, validados, prontos para serem inseridos no BD, tá? Então não consegui barrar esse tipo de coisa, tá?
CEPDAO. Então, por enquanto, só para barrar esse tipo de coisa, tá? Eu vou remover espaços em branco, tá? E agora, se eu tentar fazer a mesma coisa, tá? Já veio o erro mesmo aqui do meu... opa, cadê? Do meu Express Validator, tá? Já respondi com esse erro aqui. Então, na requisição, antes de chegar no DAO, ó, ele já respondeu com o erro aqui para mim. Tudo bem? Então, não chegou inserindo BD e já veio a resposta do erro, ó, tamanho de CEP inválido, tá? Por quê? Porque a hora que eu removi o espaço, tá? Ficou com 7 caracteres. Ah, mas não é tamanho de CEP inválido, tá? É só um formato de CEP inválido, tá? Então, nesse caso, a gente pode alterar a nossa validação, tá? Então, ao invés do CEPDAO, caso você não queira fazer isso, aqui no Custom, eu vou remover esse cara aqui, tá? Vou lá no CEPDAO, vou mudar meu tipo de validação, tá? Então, aqui, ó, opa, desculpa, nas minhas rotas. A hora que eu for fazer o check, eu tenho o check do CEP pelo tamanho, tá? Mas antes disso, eu vou colocar então um check para verificar se ele não contém, ó, você está vendo que ele tem um contains aqui, espaço em branco. Isso eu estou falando o seguinte, ó, você tem que conter espaço em branco para isso ser válido, da mesma coisa que eu estou falando, para isso ser válido, o length tem que estar entre 8 e 8, mínimo ou máximo, tá? Se eu quiser falar que não contains, tá? Eu vou colocar antes um not contains. E nesse caso, vai ser um formato de CEP inválido. Tá ok? Então, vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu já salvei. Tá? Agora a resposta foi o formato de CEP inválido. Ok? Bom, dando sequência, vamos supor que eu falo assim, ó, a cidade, o endereço, o estado, eles não podem estar vazios. Legal. Então, o que eu teria que fazer? Colocar um check para cidade, um check para estado, um check para o endereço, né? Qual que tá na... Nem lembro qual que tá na ordem, mas enfim. Endereço. Cidade, estado, endereço. Tá? Aqui vai ser o campo cidade não pode estar, ou melhor, a campo cidade tem que ser preenchido. O campo estado tem que ser preenchido. E o campo endereço tem que ser preenchido. Vou colocar um pontinho no final de tudo para ficar uma sentença completa. Tá? E aí eu posso verificar simplesmente, né, se eles não estão vazios. Então, ponto. Not, ponto, is empty. Tá? Aqui a mesma coisa nos demais, ó. Se ele não estiver vazio, isso é válido. Se ele não estiver vazio, isso é válido. Tá? Bom, vamos fazer um teste aqui. Agora eu vou tentar inserir o 7, nem lembro mais qual que era o negócio aqui. 005, rua 5. Só que aqui a cidade, eu vou passar a cidade em branco. Tá?
Eita, o campo endereço, eu acho que eu me equivoquei aqui. Esdereco não, né, minha filha? Endereco. O campo endereço, obviamente, undefined, ele está considerando como vazio, tá? Bom, o campo cidade tem que ser preenchido, tá? Então, percebe se eu vier aqui colocar um espaço, tá? Mas aí só para sacanear e não deixar eu inserir, eu vou colocar um endereço vazio, tá? Agora só deixou passar, ou melhor, ser, nossa, errei até na escrita do ser aqui, meu filho. Ele só deixou passar, pegou como erro o endereço, tá? E cidade não pegou como erro, mas minha cidade está vazia. Mas vazia não, né? Tem um caractere em branco, isso daí representa um caractere. Novamente, se quiser fazer o uso ali do middleware para fazer algum tipo de validação, para processar, remover espaço, etc., pode fazer. Mas no caso da cidade, né, ela pode ter espaços em branco do texto. Então aquele replace lá que a gente fazer a uso já não vai funcionar muito certo. Então o que eu posso fazer? Remover espaço do começo e do final. Se eu remover esses espaços do começo e do final continuar vazio, tá? Aí sim eu posso considerar que esse campo está vazio. Tá? Então na hora de validar esses caras aqui, e vou deixar bonitinho esse do jeito que está, antes do not empty, tá? Eu vou colocar o trim, tá? Lembra que o trim é o mesmo comando que tinha no Java para poder dar o espaço antes, poder dar o espaço depois, tá? Tem um L-trim e tem um R-trim aqui também, só antes, só da esquerda ou só da direita também. Então, vou colocar aqui o trim e o trim. Vou enviar agora, tá? Agora a gente está com dois erros aqui na tela, tá? O da cidade, mesmo com o espaço em branco, ele está falando, ó, tá, espaço em branco aqui, está falando que não está preenchido, tá? E o body também não. Tá? Então, lembrar dessas questões aí na hora de validar, beleza? Bom, eu vou parar essa parte do vídeo aqui, por quê, tá? Porque perceba que esse código aqui, ele está ficando um pouquinho complicado, tá? Ele já não é tão elegante, tão bonitinho quando a gente tinha anteriormente, né? Que a gente tinha só esses app delete, etc, chama o down e vai e tal. Esse código aqui, ele tá, além de esteticamente feio, né? Já a hora que eu começar a colocar essas validações aqui, já vai ficar grandão, tá? Já vai ficar meio que mais difícil de achar essas coisas aqui dentro, tá? E muitas dessas coisas aqui, elas vão ser repetidas, tá? Porque na hora do cara dar um put, por exemplo, tá? Eu vou ter que verificar se a nova cidade, se o novo campo, se o novo não sei o que, se o novo não sei o que lá, ainda assim eles estão preenchidos, tá? Na hora do cara fazer um delete no CEP, eu vou ter que verificar se esse CEP ele é válido, tá? Então eu vou ter que fazer uma série de verificações repetidas em vários lugares, tá? Então eu vou dar um jeito de reorganizar esse código aqui de forma a deixar isso mais simples e mais prático possível e ainda assim manter qual que é, vamos dizer assim, o princípio, né, do single responsibility, né, da responsabilidade única, porque esse cara de rotas aqui é para fazer roteamento, né, teoricamente, né? É para receber um campo, manda para os lugares que tem que fazer. E aqui ele já está sabendo de, vamos dizer assim, de linguagem de negócio demais dentro dele, tá? Ele não está só responsável por fazer roteamento, mas ele tem que ter a lógica do negócio de validação dos campos, tá? Então a gente vai tirar essa responsabilidade dele também e vamos passar para outro lugar e de forma a facilitar tudo que a gente está fazendo, tá? Então até o próximo vídeo.